Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que alegria! Tava dando eco, aí eu tirei. Obrigada. Tine tá ali me ajudando. Bem-vinda, minhas irmãs, para mais um devocional. Fica melhor, né? Vamos fazer 100. Vamos fazer 100. Nós estávamos testando, mas se tá melhor 100, vamos fazer 100, né? Sejam bem-vindas. Que bênção, que alegria receber vocês aqui para tratarmos sobre confrontos necessários. Quem ontem aqui se sentiu confrontada com a palavra, com as coisas que o Senhor foi nos entregando ontem? Eu saí daqui pensativa, meu Deus, quantas coisas eu preciso trabalhar em mim, quantas coisas precisam de fato ser melhoradas na minha vida, nas minhas emoções, né? Quantas coisas precisam ser aperfeiçoadas na presença de Deus, no direcionamento do Espírito Santo, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, né, minhas irmãs, de nos questionar, de olhar para nós sem máscaras, né? E entender que nós estamos num processo constante de construir e reconstruir. Então seja bem-vinda aqui. Nós vamos continuar nesse tema, né? Confrontos necessários. E hoje eu vou te levar numa história da Bíblia que é muito conhecida, só que nós vamos caminhar aqui de forma assim a deixar o Senhor de fato falar conosco, né? Deixar o Senhor de fato nos direcionar da forma que Ele quer que nós saibamos, né? Que nós possamos ser hoje mais um dia confrontada, porque é no confronto que vai gerar para mim e para você a abertura de entender. Eu preciso sim de mudança, eu preciso sim me aperfeiçoar, né? Somente muitas das vezes a verdade sobre mim, a verdade sobre algumas situações na nossa vida vem através dos confrontos que são necessários. Então, seja bem-vinda aqui, né? Uma alegria receber vocês. Depois eu gostaria que vocês olhassem lá no nosso grupo e eu compartilhei uma palavra a qual o Senhor hoje falou comigo bem cedinho, e eu terminei de ler, terminei de meditar nesta palavra, né? E aí eu coloquei lá para você também meditar nela, uma palavra muito, muito forte. Depois você vai lá, tá lá no nosso grupo. Amém? Eu gostaria que você, ao chegar aqui, se você puder, né? Eu sei que tem gente que vai para o trabalho ouvindo o nosso devocional. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, se você puder, né? Se você não estiver dirigindo, se você não estiver indo para o seu trabalho, fecha seus olhos neste momento. Vamos orar juntas. Vamos orar juntas para esse dia, né? Que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos abençoou. Que alegria estarmos juntas aqui no nosso devocional, entregando as primícias do nosso dia para o nosso Pai. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor derrama copiosamente na nossa vida todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelos seus direcionamentos. O quanto o Senhor tem falado conosco nesse devocional. Quantas coisas têm vindo à claridade nesse devocional. Coisas que de repente nós nem sabíamos que existia em nós. E que através do direcionamento que o Senhor nos entrega, aqui todas as manhãs, nós podemos de fato ter acesso, e através desse acesso gerar mudança na nossa vida, nos nossos comportamentos, no nosso interior. Espírito Santo de Deus, tu tens total e livre acesso aqui nesse devocional.
fique à vontade para falar conosco, para tratar conosco. Nos direciona, nos orienta. Nós sabemos que nada podemos fazer sem a presença, sem a doce presença do Espírito Santo. Nada nós podemos fazer sem o direcionamento, o cuidado de Deus. Ó Senhor, cuida de nós nesta manhã. Que nenhuma palavra direcionada nesse devocional seja perdida. Que elas possam, de fato, ser como sementes lançadas no solo fértil do nosso coração, para produzir frutos em nós e através de nós. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, prendam em cadeias neste momento tudo aquilo que estiver atrapalhando, tudo aquilo que estiver dispersando a nossa atenção. Lute por nós neste momento. Proteja esse ambiente, proteja a minha mente, proteja o meu coração. Que as palavras que saiam da minha boca neste momento sejam de edificação na vida das minhas irmãs. Que não seja a Andréia que esteja falando, mas o próprio Deus, através da minha vida, que eu diminua, para que o Senhor cresça em mim, para que a obra seja concluída, para que nós possamos, de fato, acessar aquilo que o Senhor espera de nós. Eu declaro nesta manhã, na vida de cada uma das minhas irmãs, paz, saúde, livramentos, bênçãos vindo diretamente do céu para a vida de cada uma das minhas irmãs. Entendimento que o tema de hoje confronte de fato para que haja cura. Que tenha hoje uma exposição daquilo que precisa ser curado em nós, para que haja cura. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Todas digam amém. Sejam bem-vindas, quem está chegando agora, você é bem-vinda aqui. Já pega seu cafezinho, pega seu caderno, né? As nossas lives de manhã, elas são de fato para serem anotadas, né? Quantas coisas, quantas chaves o Senhor nos entrega aqui pela manhã, né? Então já pega, já traz seu caderninho, já traz sua caneta, traz a sua palavra, né? E já vem pra cá, porque o Senhor quer falar com você. Não é à toa que você foi direcionada a estar aqui. Preste bastante atenção, que o Espírito Santo te conduziu aqui porque Ele quer tratar algo aí com você, com a sua vida, né? Com o seu interior, com tudo aquilo de repente que você já vem pedindo, uma resposta, um direcionamento. Fique aqui porque eu tenho certeza que você vai sair desse devocional de uma forma bem diferente, amém? Tema desta semana, né? Tema de ontem, tema de hoje, lembrando que se Deus quiser, né, tá tudo na vontade do Senhor, se Ele permitir, né, hoje ou amanhã, ainda nesse impasse, eu vou sair de viagem e aí a gente volta na próxima terça-feira, mas eu vou avisando vocês no grupo, tá? Andréia, e o jejum, né? Alguém me perguntou ontem, no jejum normal, gente, na sexta-feira, não vai ter a live, mas vocês vão iniciar o jejum. Eu vou deixar uma oração pronta, vou colocar lá, né? Como eu falei pra vocês ontem, eu não sei questão de internet, mas vou colocar lá. Se eu ver por um acaso que eu não tô conseguindo acessar a internet, eu vou mandar para alguma das minhas irmãs que me ajudam e elas vão alimentar o grupo com essa oração, né? Só que jejuem da mesma forma,
né? E nós vamos estar conectadas. É necessário, né? É necessário. É um seminário que arde o meu coração de vontade de participar, né? E o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Então eu creio que Ele vai continuar direcionando o nosso grupo, né? Esses dias em que eu vou estar ausente aqui, fisicamente, mas conectada no coração, da melhor forma possível. Então, estejam atentas, orem comigo, orem por mim também, né? Porque a batalha é muito grande, né? A batalha é muito, muito grande, mas eu creio que maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, né? Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo e Ele é que nos fortalece, Ele que nos ajuda a passar, né, para um outro nível, né? E quanto mais exigido de nós em termos de levar a palavra, mais também é exigido de nós em termos de renúncias, né? Então, eu conto com a oração de vocês e a gente vai conversando pelo grupo, né? Mas não parem de orar, o jejum vai continuar, né? Depois eu vou deixar algumas informações lá no grupo e eu conto com vocês. Eu tenho certeza que quando eu vou voltar de uma outra forma, de uma forma ainda mais potencializada. Eu creio muito nisso. Amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 12. Gi, coloca para mim aí, por favor. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos começar a adentrar na história do profeta Natan e do rei Davi, né? Vou esperar vocês aí encontrarem. Deixa eu pegar o meu esboço aqui. Bom, na medida que vocês forem achando, coloquem amém. Isso, 2 Samuel, capítulo 12. Amém? Vamos lá? A minha versão é NVI, tá? Essa daqui da Joyce Meyer. Hoje eu vou ler nela. Tá bom? Para quem sempre me pergunta. Então diz assim, ó. Natan repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Né? O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que no capítulo anterior, se você voltar um pouquinho, no capítulo 11, tá assim, ó, na minha Bíblia, Davi comete adultério, né? A gente já comentou sobre essa passagem aqui, de Batseba, esposa de Urias, né? Que Davi vê aquela mulher e toma aquela mulher como mulher dele. E ele arma uma emboscada para Urias, para que Urias seja de fato morto. E nessa questão do adultério, Batseba fica grávida e Davi, ele foge da sua responsabilidade, ele tenta fugir, né? E ele pede para que Urias, né, manda um mensageiro para que Urias vá para frente de batalha e seja morto. Quer dizer, ele foi intencional, né? Porque ele queria de fato não assumir aquela responsabilidade. E aí nós vamos ver aqui, depois você lê lá no capítulo 11, é só porque não dá tempo, tá? De ler tudo, nosso tempo aqui é menor. Mas você volta o 11 e lê, tá? Como tarefinha para você entender o que eu vou falar aqui no capítulo 12. Então, após ter acontecido isso tudo, Urias ter morrido, né? Batseba tá grávida de Davi. Aí olha o que acontece. Natan repreende Davi. 12, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, presta atenção. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado.
ele a criou. E ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha o 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Vocês estão entendendo? O Senhor enviou o profeta Natã para repreender, para confrontar Davi, porque ele havia tomado a mulher de Urias para ele. Isso aqui é o próprio Deus confrontando Davi. Falou para ele: eu te dei tudo. Eu livrei você das mãos de Saul. Ele fala: eu te dei casas, eu te dei mulheres, eu te dei nações. E se tudo isso não te bastasse, não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Olha lá o 9, vamos ler de novo. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com espadas dos amonitas e ficou com a mulher dele. Gente, olha quanto isso é profundo. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você se desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Essa história é tão funda, tão profunda. Olha o 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça para você. E nós vamos ver na história de rei Davi quantas coisas, quantas maldições aconteceu na família dele a partir desse acontecimento. Primeiro que lá no capítulo 11 nós vamos ver que ele não tinha que estar no palácio, porque era tempo de guerra. Ele tinha que estar lutando, ele tinha que estar no campo de batalha. Ele estava no lugar errado. Segundo, que o Senhor repreendeu ele aqui: eu te dei tantas coisas. Eu te dei mulheres, eu te dei palácio, eu te dei nações, e não te foi suficiente. E aí, se a gente continuar a ler, a história do rei Davi, nós vamos ver, mais uma vez, quantas coisas aconteceu a partir desse acontecimento aqui, do adultério. Vamos mais adiante. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia.
Minha irmã, não tem nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. Às vezes você acha assim, eu tô fazendo escondido, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Presta atenção. Quando eu e você fazemos algo que está errado já aos nossos olhos e que a gente sabe que está desagradando ao Senhor, é como se lá no céu o Senhor pegasse e printasse. Ele printa, ele tira, eu falo sempre isso, ele tira um print, tric, tá lá guardado. No dia tal, do mês tal, tantas horas tal, a minha filha fulana de tal roubou, adulterou. Ela achava que estava escondida e poderia até estar aos olhos humanos, mas eu vi, tá printado aqui, ó. E nós temos o livro da vida, tá lá no nosso livro da vida, o que nós fizemos no dia tal. Vamos adiante. 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Olha a consequência do pecado de Davi. O filho dele, com Batseba, o filho do adultério, ia morrer. Olha o 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. 17. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu, fruto do pecado. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu. Respondeu-lhes ele. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que eles lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve outro menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amomitas e conquistou a fortaleza real. Vamos até aí, para a gente não se perder. O fruto do pecado, o fruto do adultério, trouxe consequências para a vida de Davi. Andréia, mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Confrontos necessários. Nós vimos lá no início do capítulo 12, o profeta Natã foi lá enviado por Deus para confrontar Davi, para repreender Davi, para abrir os olhos do rei Davi das consequências que iam causar o pecado que ele havia cometido. O que eu quero trazer para você aqui? Como são as suas reações quando alguém te confronta?
De que forma você se comporta quando você é confrontado? Você permite que alguém te confronte? Você permite que alguém te repreenda? Porque quando a gente lê essa história aqui que eu acabei de ler, muitas vezes a gente se coloca no lugar daquele personagem que é bonzinho. Dificilmente a gente se coloca no lugar daquele que está confrontando, sendo confrontado. Se eu ler essa passagem me colocando no lugar de Davi, quando alguma coisa na minha vida acontece de errado e alguém vem me confrontar, alguém vem falar assim para mim: Andréia, minha filha, não vai por esse caminho não, vai dar ruim, você errou, a consequência desse erro, a consequência desse pecado vai vir. Nós vimos aqui, que o Senhor, olha lá no versículo 13, e Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, que você pecou contra o Senhor, o menino morrerá. Teve consequência. O adultério de Davi teve consequência. Assim é comigo, é com você. Os nossos pecados contra o Senhor, Ele nos perdoa, mas nós não estamos livres das consequências. Mas o Senhor sempre levanta, minha irmã, alguns Natãs na nossa vida para nos repreender, para nos confrontar. E eu muitas vezes já me questionei com os Natãs que o Senhor levantou para a minha vida. Essa pessoa tá falando isso? Que ela deve ter alguma coisa contra mim. Essa pessoa tá me dando esse toque porque ela gostaria de estar no meu lugar. Eu já pensei assim muitas vezes. E você? Como você se comporta quando alguém te confronta? Quando alguém te repreende? Nós vimos aqui no início do capítulo, Naamã contou toda, uma história, para contextualizar o que de fato havia acontecido com Davi. E ele ficou bravo. Quem que é? Quem fez isso? Esse homem que fez isso, ele merece a morte. E Natã falou: pois bem, esse homem é você. Você é esse homem. Ele confrontou Davi. Ele levou Davi a uma reflexão. Porque enquanto muitas vezes nós estamos no pecado, enquanto muitas vezes nós estamos no erro, nós achamos que está tudo bem. Só que o Senhor levantou Natã para ir confrontar Davi, porque o Senhor conhecia o coração de Davi. A palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor olha o nosso coração. Davi não era perfeito, era humano como eu e você, passivo de erro. Mas nós vemos mais à frente que Davi se arrependeu, mas que isso não os livrou da consequência. Ele diz lá no versículo 13: pequei contra o Senhor. Ele sabia que ele tinha errado. Mas essa consciência, esse cair em si, só foi possível porque teve alguém que confrontou. Você acha que você está agindo certo? Você acha mesmo verdadeiramente que você fez a coisa certa? Tomando a mulher do seu companheiro de batalha?
O Evangelho, minhas irmãs, muitas vezes ele nos confronta. E se eu e você, se nós não entendermos isso, nós vamos viver a vida inteira como mulheres mimadas. Quantas vezes o Senhor levanta um Natan na nossa vida para falar assim: Andréia, você errou. Esse erro seu terá consequência. Volta. Peça perdão. Não fica movida pelas suas emoções. Volta para a palavra. Busca amparo na palavra que o Senhor quer de você. O Evangelho nos confronta, ele, como eu disse ontem, ele nos cura, ele nos transforma, mas ele nos confronta. Mas existem muitas pessoas, e pode ser que você seja uma dessas pessoas, que não aceitam o confronto, porque preferem viver no conforto dos teus erros, no conforto dos seus pecados. E nós vamos ver, né? Mais para frente, se você continuar lendo, você vai ver que essa atitude de pecado de Davi teve consequências lá nos filhos dele. Vamos voltar aqui um pouquinho. Assim diz o Senhor, lá no versículo 11: de sua própria família da sua própria família trarei desgraça sobre você. E quem conhece um pouquinho a história de Davi vai ver que um filho se voltou contra ele, que um filho cometeu abuso com a irmã, se deitou com a irmã. Isso tudo dentro da família, ó, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Consequências. Agora eu fico pensando quantas coisas teriam acontecido mais, isso é a minha perspectiva, se o Senhor não tivesse levantado o profeta Natan para confrontar Davi naquela situação. Quantas coisas teriam vindo mais sobre ele se aquele homem não tivesse confrontado? E pensa o quanto foi, eu imaginando isso, tá, gente? Isso é a minha visão. O quanto foi algo desafiador ele confrontar um rei. Olha, você tá errado. Olha a sua atitude, o que vai te causar? E aí vamos nos colocar noutra posição. Às vezes a gente vê as pessoas errando, a gente vê as pessoas indo para o outro caminho, a gente sabe o que essas pessoas vão colher se elas não voltarem para o caminho do Senhor. Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, tá diante das nossas mãos, ir lá e falar: meu irmão, com todo amor do meu coração, não pega esse caminho, não. Esse caminho vai te levar à desgraça. Esse caminho vai trazer maldição para suas gerações. Esse caminho vai te adoecer sua casa, adoecer sua família. Só que nós não fazemos. Eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes são pessoas do nosso próprio convívio. São pessoas das quais nós amamos, nós queremos bem. E nós não temos coragem de ir lá confrontar. E nós não temos coragem de permitir sermos confrontadas. Muitas vezes a verdade, ela vem a partir de um confronto.
Não é de ir lá, gritar, brigar, enfiar o dedo na cara da pessoa, não. Com amor. Pedir ao Espírito Santo para que te direcione, para te mostrar. Porque foi isso que o profeta Natan fez. Ele repreendeu, ele confrontou, ele levou Davi a uma reflexão. Andréia, mas isso não impediu que as consequências viessem sobre Davi. Não impediu. Só que eu fico pensando, mais uma vez, essa é a minha perspectiva. Quantas coisas poderiam vir ainda mais se ele não levasse Davi a essa reflexão? Confrontos são necessários. E confrontos, minhas irmãs, são para todos nós seres humanos. Quantas vezes você vai lá no culto, no domingo, né? Você vai num estudo bíblico, você vai numa célula, e aí é falado uma palavra, o pastor tá pregando alguma coisa e você fala assim, é para mim. Esse pastor hoje tá pegando o meu pé, porque tudo que ele tá falando é para mim. Não vou voltar nessa igreja mais. Cortou uma indireta, uma carapuça para mim. Falou uma indireta para mim. Por quê? Porque isso te confrontou. E não é todo mundo que sabe lidar com os confrontos. E qual que é o primeiro ponto que uma pessoa que é de fato confrontada quer fazer? Fugir. Quer fugir, não quer ouvir. Tá de marcação comigo. Alguém contou para esse pastor, para esse líder, o que eu estou passando e hoje ele falou para mim. Nem é. É porque a palavra, ela nos confronta. E às vezes você conversa com o irmão, aquilo que você entendeu foi algo totalmente diferente do que o irmão entendeu. Mas por que eu entendi aquilo? Porque era algo que eu estava vivendo e era a maneira que o Senhor encontrou para falar comigo. E às vezes eu fujo. Eu não quero ouvir. E ainda, existem pessoas que falam assim, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para a célula, hoje eu não vou ler a palavra, hoje, nossa, porque eu tô tão ferida, tão machucada, André, hoje eu tô aos cacos. É aí que você precisa ir. É aí que você precisa ler a palavra. É aí que você precisa vir pro devocional. Não vai esperar, minha irmã, você ter vontade. Nossa, eu vou hoje ler a palavra porque eu tô super empolgada. Não é assim. Quantas vezes eu venho pra cá pro devocional com muito amor, com muito carinho, leio a palavra, trago os ensinamentos, libero para você as coisas que o Senhor colocou no meu coração, mas quantas vezes aqui eu estou em pedaços? Não espere você ter vontade. Vai sem vontade mesmo. Enfrenta os confrontos que te é proposto. Assuma para você que você tem muito que melhorar. Para de jogar na conta do outro. Para de achar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nem sempre vai dar tudo certo. Vai ter dias, vai ter hora que vai dar ruim. Vai ter dias, vai ter hora que não vai dar certo. Mas eu e você vamos permanecer fiel àquilo que o Senhor nos pediu. Só que para eu chegar nesse nível de entendimento, eu preciso me permitir ser confrontada. E eu preciso, em amor, confrontar, às vezes, aquelas pessoas que estão perto de mim. Hoje, enquanto eu estava maquiando para vir para cá, eu ouvi uma palavra que dizia assim, ó: não aceite tudo que vem sobre a sua casa, sobre a sua vida, se posicione. Não quero viver isso não é para mim, eu não aceito isso.
Confronto. E todos os dias nós estamos sendo chamadas a viver esse confronto. Quantas de nós, mulheres casadas, temos que passar por esse confronto no nosso casamento? É ou não é? De às vezes ter que sentar com o nosso marido, mesmo depois de estar aos pedaços, mesmo depois de você falar, eu não aguento nem conversar mais, eu tô ferida. Mas é necessário que haja esse confronto para que de fato haja uma restauração em você, no seu relacionamento. Quais confrontos você vem fugindo? Confrontos extremamente necessários para o seu crescimento. Confrontos que vão te libertar, que vão te erguer. Confrontos requer de mim, de você, renúncias. Muitas renúncias. Muitas vezes nós temos que renunciar à nossa própria vontade. O que eu acho que eu preciso. Cadê os Natãs da sua vida? Você tem uma pessoa que você pode contar o que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua casa, e essa pessoa falar, minha irmã, tá errado. O jeito que você tá falando com seu marido tá errado. O jeito que você tá conduzindo as coisas vai dar ruim. E você, de fato, falar, meu Deus, eu tô errada mesmo. Meu Deus, eu preciso mudar mesmo. Eu preciso me confrontar. Eu preciso voltar atrás, pedir perdão. Fuja, minha irmã, dos confrontos. Se você não tem, ore hoje pedindo ao Senhor que te envie Natãs, que vão te ajudar a não viver pelas suas emoções, mas a viver pela palavra. Bom dia, minha irmã Michele. Nós precisamos ser confrontadas. Eu quero que você anota aí, se você puder, anota aí. Eu trouxe algumas passagens para vocês lerem depois. Aqui hoje nós lemos o profeta Natã confrontando Davi, né? Só que eu quero que depois, anota aí, Gálatas capítulo 2, versículo 11, onde Paulo confronta Pedro na Antioquia. Atos 15, do 35 ao 40, o confronto entre Paulo e Barnabé. Anota essas duas passagens aí que eu trouxe para você ler depois, para contextualizar tudo que foi falado aqui. Os nossos confrontos exigem renúncia. Só confronta de fato alguém. Hoje eu estou falando de duas perspectivas, de ser confrontado e de confrontar. Só confronta de fato alguém quando eu amo essa pessoa. Quando eu quero que essa pessoa não continue errando. Atos 15, 35, 40. Se você está sendo confrontado por uma pessoa, significa que essa pessoa te ama. Se você está sendo confrontado pela palavra, parabéns, você está no caminho certo. A palavra nos confronta sim, para que haja mudança. O Espírito Santo, como eu falei dias atrás aí, ele expõe as nossas raízes para que haja cura. Andréia, teve uma mulher que me falou assim, Andréia, eu li a série Amadureça e eu me senti exposta. Foi pra mim. Falei, glória a Deus, minha irmã. Nenhuma exposição vinda através do Espírito Santo é para te envergonhar. Toda exposição vinda pelo Espírito Santo é para curar.
é para curar. Se veio o confronto da parte de uma liderança, da parte de uma mulher, de uma pessoa que você gosta muito, é para que haja mudança de comportamento. Isso. Gálatas 2:11 e Atos 15:35-40. Confronto, minhas irmãs, tem que gerar mudança de comportamento. Confronto, eles vão vir acompanhados de renúncia. Confrontar o outro é desconfortável. Eu lembro que algum tempo atrás eu tive que confrontar uma pessoa, né? Eu me revesti da armadura de cristã. Eu saí do meu escritório orando, Espírito Santo, vai na frente, né? Quebrando as cadeias, me dá as palavras necessárias para falar com essa pessoa. Uma pessoa difícil, autoritária. Primeira coisa que eu falei para a pessoa é assim: coloca amor nas minhas palavras. Se eu estou aqui, é porque eu amo a sua vida, amo a sua família, mas eu preciso dizer. Gente, os verdadeiros amigos não são aqueles que ficam assim na nossa cabeça. Ai, como você é linda. Ai, parabéns. Esse tipo de amigo você encontra em qualquer esquina. Os verdadeiros amigos, presta atenção, são aqueles que em amor nos confrontam, porque eles não querem, eles não suportam ver eu e você caindo no buraco. Amigo que vê o outro caindo no buraco e fica parabéns e não tem coragem de falar: ei, vem cá, tá errado, não faz isso, isso tem consequência. Isso não é amigo não, viu? O que fica passando a mão na sua cabeça e te aplaudindo porque não tem coragem de te confrontar. Verdadeiros amigos são aqueles que te pegam no braço e falam: vem cá, vamos tomar um café, vamos tomar um suco. Cara, o que você tá fazendo vai dar ruim. Você não tá vendo, não? E eu lembro que eu falei pra essa pessoa: você pode até ficar com raiva de mim, mas eu não vou me calar diante disso que tá acontecendo. Tô nem aí se você quiser ficar com raiva de mim, ficar emburrada, tô nem aí. Mas eu não vou me calar. Eu vim te confrontar em amor, por amor. Porque o caminho que você está trilhando vai dar ruim. E quando eu saí daquela situação, daquele confronto, me deu um alívio no coração. Porque eu falei: Senhor, a semente foi lançada. Agora eu não tenho como convencer da justiça, do juízo. Isso é o Espírito Santo. Mas eu precisei, na qualidade de amiga que sou, ir lá e confrontar. Só de fato tem coragem de confrontar os verdadeiros amigos, minhas irmãs. Se os seus amigos que dizem ser seus amigos nunca te confrontou, desconfie dessa amizade. Confrontos necessários são confrontos que nos libertam. Não se cale diante daquilo que você está vendo que vai dar ruim na vida de uma pessoa, principalmente na vida de uma pessoa que você ama. E quando alguém vir te confrontar, não vai armada não. Se desarme. Tá fazendo sentido? Coloque aí se tá fazendo sentido. Se desarme. Escute. Faça uma autoanálise. Faça como Davi. Pequei contra o Senhor. Eu sei que eu andei errado. Eu sei que eu pequei. Porque às vezes a gente tá aqui, ó, lembra ele aqui no início? Tá falando assim, essa pessoa tem que morrer. O homem que fez isso merece a morte. Ele deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Porque ele agiu sem misericórdia. Às vezes a gente aponta para o outro, a gente tem coragem de enfiar o dedo na cara do outro, só que é incapaz de olhar para nós mesmos.
Eu acho que Davi deve ter levado um susto, né? Quando Natan falou, pois é, esse homem é você. E começou a pontuar para ele o que o Senhor tinha feito na vida dele. Eu acho que eu caí de costa. Às vezes a gente está apontando para o outro, falando do outro e não tem coragem de confrontar nós mesmos. Que esta palavra hoje, ela traga um verdadeiro confronto para o meu e para o seu coração. Que esta palavra hoje traga para nós a verdade que nos liberta. Que essa palavra hoje nos faz meditar. Alguém tem me confrontado? A palavra tem me confrontado? Os louvores lá no culto tem me confrontado? A palavra que o pastor traz lá tem me confrontado? Então o que precisa ser olhado e mudado em mim? E eu desejo do fundo do meu coração, minha irmã, que você tenha essa audácia de olhar para você e entender que confrontos necessários são confrontos que de fato nos libertam. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Eu espero que o devocional de hoje tenha falado fortemente aí no seu coração. A gente vai se comunicando lá através do grupo. Qualquer coisa vocês me chamam lá, tá? E eu desejo para você uma semana maravilhosa, de muita paz. Que o Espírito Santo esteja com você todos os dias. Não fuja dos seus confrontos. Um dia você vai entender que eles foram necessários. Amém? Beijo seu coração. A paz de Deus. Fica com Deus. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe. Para entrar no grupo, link na bio do meu Instagram, tá lá, Guiadas pelo Espírito Santo. Tá lá na bio, tá bom? Ou me chama no direct, que eu te mando o link. Amém, minhas irmãs? Tchau, tchau.